Bom dia, pessoal. Então, vamos começar nossa aula. Sou o professor Humberto. Nós vamos falar hoje sobre o CLP, né? Importância do CLP dentro da automação industrial, tá bom? Bem, um roteiro rápido que a gente vai ver. Então, a gente vai ter uma aula gigante. Todo o assunto do CLP nesses slides, tá? Então, vamos falar sobre a definição, as vantagens do CLP, geração do CLP, isso é uma introdução, né? Vamos falar sobre a arquitetura do CLP, o que tem dentro de um CLP, né? Os elementos de hardware, né? Vamos falar um pouco sobre a fonte, sobre a CPU, sobre as memórias. Aí nós vamos entrar como que funciona o CLP, né? Dentro do funcionamento do CLP, nós vamos falar sobre o ciclo da CPU, variáveis de entrada e saída, varreduras, tempo de ciclo, watchdog time supervisor. Vamos falar os conceitos do que é isso. E encerrando, a gente vai mostrar como que é as interfaces de entrada e saída do CLP, como é que é o circuito, né? Como é que é o circuito do CLP, como é que ele faz essa conversão dos sinais de entrada até a chegada dele da CPU, tá? Então, vamos começar, então. O CLP, ele já tem 52 anos, fez 50 anos em 2018, e o primeiro CLP teve essa aparência aí, né? Foi o primeiro que foi criado em 1968 pela empresa norte-americana Modicon. Foi solicitada pela divisão de dramáticos da General Motors Corporation. Eles pediram para a Modicon fabricar um equipamento que pudesse atender eles no lugar dos relés e dos grandes circuitos de comando que tinham na máquina, que pudesse ser flexível, né? Então, eles fizeram um pedido e a Modicon respondeu e trouxe para eles essa primeira geração de CLP. Esse CLP aqui, ele tem mais de 1 metro de altura, tá? E o CLP, ele veio, né? E a definição que foi dada foi um dispositivo digital que controla máquinas e processos. Ele utiliza memória programável. Essa memória armazena as instruções. Essas instruções é a programação que é feita pelo usuário, mais a programação prévia que já tem dentro dele, né? Programinha prévia. Tudo isso para executar as funções específicas de forma segura. Aqui, eu vou colocar no chat depois esse link do YouTube, que fala um pouco sobre a história e a importância do CLP. No nosso Moodle, esse videozinho está lá também para você dar uma olhada. É só 5 minutos do vídeo. Fala um pouco sobre a história de como o CLP chegou ao mundo. Quem foi que solicitou, por que solicitou, qual foi as vantagens que ele teve também. Aqui tem uma foto de uma família de CLP da Siemens. Esses CLPs aqui estão entre os 10 mais vendidos no mundo para automação de indústrias. Esse da Siemens aqui. Bom, quais são as vantagens do CLP? Você tenta imaginar que em 1968 não existia o CLP, antes de 1968. Então, o CLP, ele veio, né, para facilitar a vida dos engenheiros e dos técnicos de automação e controle. Organizar o espaço, né, ocupar menor espaço, ter uma melhor organização ali na sala de comandos. E a principal vantagem, no ponto de vista do professor aqui, é essa questão do fácil diagnóstico, ainda na fase de projeto. Olha, quando começaram as grandes fábricas, eles se perdiam muito tempo na fase de projeto e
o projeto terminado, eles iam para a montagem das linhas de produção, e na fase de montagem eles ainda tinham que fazer muitos ajustes, que só eram percebidos na hora que já estava tudo montado. Então, o CLP ele deu essa vantagem que ele conseguia você fazer o diagnóstico ainda na fase de projeto, ainda no momento de compra dos materiais, e isso ajudou muito, porque já conseguia fazer simulação, fazer algum tipo de ajuste, para que o projeto, quando terminado, já pudesse produzir. Manutenção, reparo, qualquer coisa que pudesse ser feito, era feito antes mesmo de montar. Isso foi uma grande vantagem, porque antes era feito posteriormente. Fazia-se o projeto, tudo na mão, né? Com de muita forma manual, e esse projeto, às vezes, precisava de algum ajuste, algum reparo, alguma manutenção, e ele era feito posteriormente. Com o CLP, ele pode ser feito antes. A gente vai entender isso melhor na frente. E ele ocupa menor espaço. Se vocês vão dar uma olhada no vídeo lá do YouTube, vocês vão ver o que era usado antes. Os grandes painéis de relés, que tinha sua funcionalidade, mas tinha alguns problemas. A gente vai ver que o CLP ele trouxe uma vantagem, a questão da proteção. Eles operam com um grau de proteção, porque eles são isolados. A gente vai ver isso também lá na última parte dos slides, quando a gente for falar sobre as interfaces de entrada e saída, vocês vão ver que elas são isoladas, ou seja, não gera faiscamento. Antigamente, os relés, eles abriam e fechavam e geravam os faiscamentos, e era muito prejudicial até mesmo para a segurança do operador. E ele veio resolver isso também, trazer essa proteção. Quando você abria e fechava as chaves com carga, você tinha ali um risco de faiscamento, e isso aumentava ainda mais a distância para ocupar maior espaço ainda dentro do setor de manutenção, dentro da área de casa de máquinas, onde estavam os quadros. E isso tinha que ser uma distância maior por causa dos faiscamentos. Mais uma vantagem, além dele ocupar menor espaço, ele também ajudava na organização. E outra vantagem do CLP é que ele possuía programação online, né? O que é isso? O sistema estava funcionando, a fábrica estava operando, mas se houvesse uma necessidade de alguma alteração na programação, era possível fazer essa programação online, ou seja, uma fábrica funcionando, o engenheiro, o técnico, ele fazia as alterações no programa e não precisava parar a fábrica. Posteriormente, ele fazia um upload e, depois do expediente, a programação já atualizada estava à disposição da fábrica e não houve, então, uma parada das máquinas para isso. O CLP também ele podia armazenar bancos de programas, ou seja, previamente já se fazia os programas para rodar nas fábricas e esses programas ficavam armazenados. À medida que fosse mudando alguma coisa, alguma programação, algum produto, era só fazer o upload, subir, ou só virar a chave do CLP e ele já passava a rodar um novo programa. E o novo programa produzindo um novo produto, ou o mesmo produto de uma forma diferente. E uma das maiores vantagens também é a flexibilidade e a confiabilidade. O CLP era flexível, porque ele podia ser usado para diversas fábricas diferentes, diversas funcionalidades, apenas mudando a programação. Se ele saísse de uma fábrica de cimento para uma fábrica de chocolate, ele poderia ser usado, né? Ele era flexível. Os painéis antes não eram, eles eram próprios para aquele tipo, feito sob encomenda para aquele tipo de
linha de produção, e se mudasse a linha de produção, ele teria que ser mudado também. Ele não era flexível, então o CLP trouxe essa vantagem da flexibilidade. Com isso, diminuiu custos, né? Ele não era tão mais caro do que o que já existia na época. Ele era confiável. E é uma grande vantagem até hoje é a confiabilidade. Ele é usado por causa da sua confiabilidade. Funciona bem, não dá não dá defeitos. Você coloca a programação, testa, funcionou, vai funcionar de verdade. Ele é altamente confiável. Claro que tem queima devido às ligações erradas ou algum problema de energia, mas no geral ele é um equipamento muito confiável, você pode confiar nele. E também a necessidade de comunicação com outros equipamentos, né? Ele já pode capturar as informações e mandar essas informações em via rede para os outros equipamentos. Então, veja, de 1968 para cá, e teve esse equipamento, ele revolucionou a indústria, tá? Olha a quantidade de vantagens que ele trouxe. Só que ele não trouxe isso tudo na primeira geração, né? Isso foi construído ao longo de 4 gerações até o momento, né? O primeiro CLP não tinha todas essas vantagens, mas ele começou a reunir essas vantagens. A primeira geração de CLP, da qual aquele lá, o primeiro foi, né, fabricado pela Modicon para General Motors, ele se encontra na primeira geração, ele foi o primeiro. Ele era muito robusto, grande, né? Funcionava bem. Ele usava praticamente memória EEPROM para programação, e essa programação era ligada a um circuito, a um hardware. O cara comprava o CLP e vinha com esse circuito para programar ele, né? Onde programava-se as EEPROMs. Colocava as EEPROMs nele, gravava e colocava no CLP. Então era uma casadinha aqui, você tinha que comprar praticamente 2 equipamentos, o CLP e o circuito para programar ele, que programava via memória EEPROM. Eu não vivi nessa época, é claro, né? Mas imagino que as EPROMs eram tiradas do CLP e colocadas nesse circuito, e nesse circuito fazia a gravação dele e era mandada posteriormente para colocada no CLP, instalada no CLP essas memórias. E ele passava a fazer a programação que foi gravada. A segunda geração já teve uma evolução, porque já havia a eletrônica já havia evoluído bastante em relação à primeira, então já havia os microprocessadores e microcontroladores, e esses caras entraram dentro do CLP, né? Já não foi mais preciso um circuito, a programação era feita em linguagem de baixo nível, chamada linguagem assembly, linguagem de máquina. Essa é a linguagem mais baixa que existe, a linguagem já do componente. Então, era feito com os microprocessadores e microcontroladores, já eram programados em assembly, na segunda geração. Mas a programação assembly é uma programação complicada, era para poucos. Até hoje é para poucos. Se tratar vamos dizer assim, da linguagem ancestral, né, dos computadores, das máquinas, tudo era programado em assembly. Só para vocês terem curiosidade, aqueles comandos chamados move, add, acumula, eram programações, eram linhas de comandos em linguagem assembly. Tá? Essa linguagem assembly, ela está por baixo de todas as linguagens hoje que a gente conhece de programação. Tá? É a camada mais baixa, vamos dizer assim, a camada entre o componente, né, camada entre o componente que o componente entende, né, os microcontroladores. Hoje, quando a gente programa em linguagem C, a gente está programando em linguagem C, mas a linguagem C tá sendo baseada lá no final das contas, na camada mais baixinha, temos a programação em assembly, lá resolvendo as coisas, né? As novas programações, as programações chamadas linguagem de alto nível, que veio na terceira geração, elas têm
por base a linguagem Assembly, que está no nível mais baixo. Então, a terceira geração, então, já melhorou bastante, porque foi uma linguagem de alto nível, uma linguagem mais fácil de se compreender, e o CLP também reduziu seu tamanho, né, por causa dos microcontroladores e microprocessadores, e por causa do barramento de dados e controles, ele melhorou bastante o seu tamanho. E a programação não era mais por assembly, era por linguagem de alto nível, e também podia ser feita por um computador, não era mais feito por circuitos, né? Também, né? Essa terceira geração são os CLPs que a gente costuma ver aí hoje, terceira e quarta geração. A quarta geração para a terceira geração só houve mesmo uma evolução na parte da comunicação, e são CLPs, vamos dizer assim, mais velozes, com modos de expansão, com comunicação padronizada, onde a necessidade de usar esse CLP é mais por precisão, né? Algumas indústrias têm que usar CLP de quarta geração por conta da necessidade mesmo, né? Ou seja, foi uma evolução mais aqui tecnológica, da terceira para a quarta geração. Não foi questão de tamanho, nem nada, né? Eles já estão com um tamanho padronizado aqui entre a terceira e a quarta geração, mas a questão da programação, da padronização da comunicação que teve que ser necessário, porque aqui na terceira geração, os fabricantes começaram a... Vários fabricantes começaram a fabricar o CLP e não havia padrão. Então, na quarta geração, já houve uma padronização, né, pela I3E, padronizando a comunicação dos CLPs. Se o CLP pudesse ser transformado em blocos, seria esse. Uma arquitetura do CLP em blocos, né? Quando vocês estiverem lendo, que vocês verem a sigla PLC, é a mesma coisa que CLP, é a abordagem inglesa, né, na sigla, para controlador lógico programável, né? Programmable Logic Control. Muitos livros não traduzem, né? Então fica PLC, é a mesma coisa do CLP, tá? Então ele tem uma CPU, dentro da CPU está os arquivos de programas e os arquivos de dados, tudo com barramento, né? Certinho para fazer a comunicação, dados e controle. E ele tem lá uma faixa de memória para guardar os programas e uma faixa de memória para dar os dados, né? E essas faixas de programas, essas faixas de memória, os arquivos de programa, por exemplo, ele está relacionada com as variáveis de entrada, com as variáveis de saída, né? Como assim, professor? Bom, tem uma faixa de memória que guarda as informações da entrada 1, outra da entrada 2, outra da entrada 3, outra da saída 1, outra da saída 2, outra da saída 3. Está tudo conectado, é tudo organizado. Tem estrada aqui, ó, tem trilha para todas elas. Ou seja, o processador, ele busca no endereço correto, né? As informações da memória rapidamente, velocidade muito grande, apenas com, né? Ele não é um carteiro que vai buscar informação só pelo nome, né? Pergunta na casa, aqui que mora o seu Francisco? Não, ele não sai assim. Aqui, já num CLP moderno, ele já vai rapidamente buscar essa informação, ele sabe aonde está a informação, né? Tudo interconectado, numa precisão muito grande. Essa é a CPU. As variáveis de entrada, ele entra pela interface de entrada do CLP, e ele realmente, não tem conexão física com a CPU. É via acoplamento, é isolado. Você vê um CLP, mas as variáveis de entrada isolado da CPU. Se você queimar uma entrada, não necessariamente você queimou uma CPU. Você pode usar uma outra entrada, porque ela é isolada, tá?
Para você conseguir queimar a CPU, você tem que fazer uma coisa errada muito grande, vamos dizer assim, para você conseguir afetar aqui a CPU. Por causa de uma entrada, né? Mal conectada ou mal ligada. Porque há um isolamento, a gente vai ver isso quando a gente vê a interface de entrada do CLP. A interface de entrada, então, é onde ele vai buscar, onde ele vai receber os sensores, né? Os sensores digitais, sensores analógicos, os encoders, todas as informações necessárias para que ele possa controlar as variáveis de saída. De igual forma, as variáveis de saída, eles também é isolado. É feito também via acoplamento, vários tipos de acoplamento, né? A gente vai ver também na interface de saída. E nas variáveis de saída estão os atuadores digitais, os atuadores analógicos, módulos especiais, você pode colocar você pode ligar um outro CLP, você pode ligar também conversores de frequência, servoconversores, software starter. Então, tem vários tipos de ligações que você pode fazer. Além dele, alguns CLPs também têm display, outros têm placas de rede, outros têm comunicação serial. Está tudo aqui, faz essa conexão direta com o CPU. Então, esse, pessoal, é assim, um resumão, né, uma arquitetura do CLP. Ele recebe aqui uma informação, essa informação vai guardada aqui nos arquivos de dados, ele conversa no arquivo de programa e vê o que essa informação vinda da variável de entrada tem que fazer alguma coisa, ele manda aqui na variável de saída, atuar, dependendo da... Aqui já sai com o endereço certinho, né? Ó, saída 2, acionar, por 10 segundos. Vai lá e aciona por 10 segundos. Ou conta, guarda aqui nos dados. Chegou uma peça no sensor 1, opa, guarda aqui em dados. Chegou a segunda, guarda aqui, no lugar certinho. O que que faz? Olha aqui, no arquivo de programa. Ah, faço isso? Aciono isso? Aciona. Mudou aqui? Mudou. Vai guardando. A CPU fica gravando essas memórias, tudo, em memória, tudo que acontece internamente. Tá? Isso aqui, então, é um slide bastante esclarecedor sobre como funciona um CLP. Agora, o que tem dentro do CLP, né? E tem uma fonte. Essa fonte, parecida com a fonte de computador. Ele vai alimentar todos os componentes internos do CLP, né? Vai converter as tensões lá para os níveis que os componentes precisam. Ela vai proteger contra picos de tensão. E elas possuem uma bateria interna para gravar ali, para não perder ali ó, o programa que o usuário está fazendo. Uma bateria interna. A CPU, né? O cérebro, né? Ele vai executar o programa do usuário. Você vai fazer o programa, ele vai executar como? Ele lê nas entradas, que nem eu falei anteriormente no outro slide, ele executa a lógica que está nos arquivos de programa, ele realiza os cálculos e controla a saída. Cálculo, se tiver cálculo, se não tiver, não faz. Depende do seu programa. Mas se tiver, ele realiza. Controla a saída. E a todo tempo ele fica atualizando as memórias de entrada e saída. Né? Como que estão o estado das memórias? Ele fica atualizando o tempo todo. A CPU fica fazendo isso aí. Ele usa o barramento para fazer toda essa comunicação entre todas as partes do CLP, entre as variáveis de entrada, de saída, entre as memórias de dados e as memórias de programa. Se tiver placa de rede também e tudo mais. Então, ele faz o controle geral disso aí. Essa é a CPU. Dentro da CPU, vai ter uma pasta, vai ter uma, vamos dizer assim, vai ter uma gaveta ou vai ter um armário onde ficam os arquivos de programas. E vai ter uma outra onde ficam os arquivos de dados. Elas estão ligadas para o barramento. Tá? Importante saber isso aqui. Ó. Isso aqui cai em provas das mais diversas. Qual que é a diferença entre a gaveta que guarda os arquivos de programas e o arquivo de dados?
Bom, o arquivo de programa, perdão, arquivo de programa onde vai estar os arquivos dos usuários, né? Como o nome próprio fala, né? Os programas. As rotinas de falhas e subrotinas. Se você fizer uma programação errada que não compilar, ele vai trazer uma mensagem para você, e essas mensagens também estão nos arquivos de programa. Está lá no endereço físico lá, de memória tal, né? E se você fizer algum erro, na hora que você fazer a compilação, ele vai te jogar essa informação lá, essa falha. Já está programada lá, só esperando o cara fazer a coisa errada para ele jogar lá na tela do CLP ou na tela do computador o erro que você cometeu. Isso fica tudo nos arquivos de programas. Já nos arquivos de dados, pessoal, ele fica armazenando todos os dados associados ao programa. O seu programa pode ter uma contagem de tempo, uma contagem de peça, um acumulador, né, contador, todas as variáveis que está sendo manipuladas nos arquivos de dados é que ficam essas informações. Por exemplo, se você tem uma entrada digital 1, ele vai ter um bit lá na memória de dados, nos arquivos de dados, relacionado àquela memória, relacionado àquela entrada digital. Um bit, porque se a entrada digital, ele é 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, sim ou não, nível de tensão ou sem nível de tensão. Então, ele só tem, dentro da gavetinha, lá dentro da subpasta, lá só tem uma informação, é 0 ou é 1. Então, é um bit. Agora, se ele for uma entrada analógica, ele pode, dependendo da entrada analógica, dependendo do resolver, ele tem 1 byte, 2 bytes, um double word, um word, né? 16 bits, 32 bits, porque ele não necessariamente agora ele está querendo saber se é verdadeiro ou falso, se é sim ou não, mas ele está querendo saber a leitura que o sensor está fazendo, né? Quantos graus ela tem, qual a temperatura, né? Qual é a umidade. Ele vai transformar isso numa variável elétrica e ele vai converter lá dentro e colocar em binário, né? Vai usar 16 ou 32 ou 8 bits para escrever essa palavra, esse valor. Então é isso. É importante. E os arquivos de dados, eles estão sendo analisados o tempo todo pela CPU. Estão sendo atualizados também. Tá? Quando a gente estiver fazendo a programação e estiver rodando o sistema, tudo isso aqui está trabalhando internamente numa velocidade impressionante. Né? Tudo isso por causa dos microcontroladores, dos microprocessadores. O CLP também possui memórias. Né? Memória é a base do CLP. Ele possui memória RAM, ROM, todo tipo de memórias ele pode possuir. Então vamos relembrar aqui o que são essas memórias. As mesmas memórias, esse slide vale para todo tipo de equipamento. Né? As memórias RAM, né? Memória de acesso randômico, Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório, volátil, utiliza para armazenamento temporário. Igual aquelas memórias RAM de computadores. Quanto mais você tem, mais rápido fica o seu processo, porque ele ajuda, né, a CPU, o microcontrolador, o processador, a trabalhar as questões das informações dentro do processo. Então, veja, ela é randômica porque ela tem, vamos supor, 2 GB de memória. Ela é randômica, ele não fica guardando na sequência. Ele pega um espaço e coloca lá de qualquer forma, rapidamente. E é temporário, porque essa informação ela vai ficar lá enquanto tiver o equipamento ligado. Desligou, a informação foi embora. Né? Era como se fosse um galpão ali que estivesse ajudando nas informações a serem processadas. Né? Ou para a questão da organização e da velocidade do processo. Isso é a memória RAM. Ela é aleatória porque ela usa qualquer espaço, não usa um espaço sequencial, sistemático. Ela é volátil porque desligou o equipamento, acabou a informação que estava ali. Não é armazenada.
Mas ela é importante para a questão do processamento. Tanto é que quando a gente vai fazer o upgrade de computadores, alguma coisa, a gente faz o quê? Tenta mudar o processador para o mais rápido e a memória também. O disco rígido é mais para armazenamento, não interfere tanto na velocidade. É claro que interfere um pouco também, né? Falando do disco rígido do computador. Então é isso. Isso é a memória RAM. A memória ROM, né, é memória somente de leitura, né? Read Only Memory, memória somente de leitura. Elas são contrárias da RAM, então elas não são voláteis, ou seja, acabou a energia, o que está gravado nela permanece. Ela é usada para operação de escrita. Escreve nela uma vez e pronto. Né? Escreve normalmente, a maioria das vezes, escreve ela na fábrica, né? Onde o equipamento está sendo produzido. Porque ali vai ter uma informação que não pode ser alterada de forma alguma. Então, esse é o tipo de memória ROM. Todas as memórias que vieram depois são ROMs, né? Memória somente de escrita. Evoluiu muito, mas até hoje todos os equipamentos possuem memória ROM, porque são informações que não podem ser alteradas. Que tipo de informação não pode ser alterada? A caixa preta do equipamento, está tudo lá. As informações do sistema, memória, quantidade de memória, número de série, algum arquivo que em firmware do equipamento não pode ser alterado, veio de fábrica, memória ROM. Pronto, não pode ser alterado de forma alguma. Tem as memórias PROM, ela é semelhante à ROM, ela ganhou um P de programável, então ela é somente de escrita, mas ela é programável uma única vez, né? Ela também não é volátil. E ainda até hoje existem essas memórias PROMs, né? Um exemplo básico é quando eu ia instalar, por exemplo, um equipamento, eu ligava o equipamento e ele pedia lá algumas informações para me colocar, tipo, número do usuário, aonde estava sendo instalado, ficava gravado na memória PROM e pronto. Registrou ali aonde que foi feita a primeira instalação dele, feita pelo operador, não mais feita na fábrica, uma única vez somente montado. Pode ser útil em algumas situações. Aí tem a EPROM, que é semelhante a PROM, só que agora ela é apagável, e esse apagamento é feito por exposição à luz violeta. Ela permitia fazer alterações. Tá? Mas veja o que trabalho que era. Tinha que ter um equipamento para produzir essa luz ultravioleta para fazer o apagamento dela e também a escrita ela de uma outra forma também colocado no equipamento. Então veja, até hoje existe também esse tipo de memória. Cada vez menos, mas existe. Por quê? Porque as memórias foram evoluindo. Hoje nós falamos de EPROM. Tá? Essa abertura que nós temos aqui, ó, é justamente para a exposição da memória ao feixe ultravioleta, né? Em algumas placas vocês vão ver isso. Isso é memória EPROM. A memória EEPROM, né? Dois E's aqui, ela também é semelhante a EPROM, só que ela ganhou esse E porque ela não é mais feito por luz ultravioleta, é feito eletricamente. Elas não são voláteis como as RAMs, né? Mas ela pode ser programada e reprogramada várias vezes. Hoje a gente pode dizer que a memória flash, como a gente chama hoje, é uma memória PROM. Ela está alterada eletronicamente pelo circuito. Ó. Isso aqui é uma memória flash muito usada nas urnas eletrônicas, ó. Flashcard, USB. Então, são memórias EPROMs, que elas são apagadas, né? Você manda lá um comando, lá um del, alguma coisa, você apaga ela, né? Você grava ela totalmente. Né? Quando você usava essa apagável aqui também, tanto com alguma questão de muitas instruções, muito apagamento, ela também se estragava. Ela, depois de umas 1000, ela já começava a dar problema. Né? Porque não era tão fácil também ficar mexendo com isso, gravando e gravando via luz ultravioleta. Agora,
nós temos o mais moderno de todos são esses. Perfeito? Agora nós conhecemos, então, o CLP, nós já vimos o que ele é, onde ele surgiu, a vantagem de usar ele, nós vimos como que é a arquitetura dele, o que ele tem dentro dele, né? O que faz as partes deles, né? Agora nós vamos ver como é que ele funciona, né? Ele funciona recebendo as variáveis de entrada e controlando a saída. O que a gente pode falar sobre as variáveis de entrada? Importante esse slide aqui. O nome é variáveis de entrada. São todos os sinais recebidos pelo CLP. Recebido por quem? Por sensores, chaves, botoeiras ou fontes do processo. Até mesmo comandos gerados pelo operador. Tudo isso é uma variável de entrada para o CLP. No CLP, né, o dispositivo, a entrada do CLP é dada como I1, I2, I3, I4, I de input. Alguns usam I0, I0.1, I0.2, usa o byte, né? Aí vai até I0.6, né? Dá o byte 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Deu 8 entradas, aí ele muda para I1, I1.0, I1.1. É porque se elas são somente entradas digitais, normalmente ele tem essa nomenclatura. Aí vai depender muito do fabricante. Tem fabricante que vai colocar IA, IB, IC, I0, I1, I0 ponto alguma coisa, 0.1, 0.2. Isso aí depende muito do fabricante. Mas a letra I de input, ela é bem visível ali nas entradas do CLP, né? E elas são sequencial, e essa a forma como que ela é organizada lá dentro é que diz como é que foi feita as entradas, tá? Agora, interessante é isso, ó. Fontes do processo também são consideradas variáveis de entrada. O que seria fonte do processo? Por exemplo, uma saída ser acionada, né, é uma fonte do processo. E eu posso usar ela como entrada, como uma variável de entrada, para que uma outra saída seja controlada. Isso é simples, né? Quando a gente, por exemplo, liga um motor e depois de 10 segundos liga um outro motor, o motor ligado 10 segundos vira uma variável de entrada para o processo, né? Vou tentar colocar em linguagem C aqui, ou então colocar somente o rascunho de como seria isso. Por exemplo, ligo a saída e depois de 10 segundos liga o outro. Então, esse depois de 10 segundos é uma fonte do processo. Ela está sendo ligada, então, nesse algoritmo, né? A palavra que eu estava querendo procurar era algoritmo. Então, o algoritmo diz o seguinte: depois de 10 segundos de ligar a saída 1, liga a saída 2. Então, o depois de 10 segundos, ele é uma fonte do processo que está sendo usado como variável de entrada. Um comando gerado pelo operador, quando esse comando ele pode ser gerado via uma chave, uma botoeira, ou ele pode ser também utilizado, dependendo do CLP, via supervisório, né? O cara tem a tela do processo todinha no seu computador, e alguns pontos-chave está escrito lá que ele pode acionar ou desligar uma bomba, aumentar ou diminuir a velocidade de um motor, de uma esteira, mandando um comando pelo computador. O comando do computador ele entra via rede no CLP, o CLP vai lá e no arquivo de memória, embora o sensor não esteja pedindo nada internamente para que o processo ande mais rápido, mas ele tem lá uma porta-OL lá dizendo que o comando também pode ser vindo do operador. Então, o operador manda a informação direto para o processo, sem passar pelo sensor. Pode ser também, né? A lógica do programa pode estar escrito bem, desde que não afete o programa, né? Tem que ser feito com bastante cuidado. A saída 1, ela pode ser ligada com 10, com a lógica, ou com o comando gerado pelo operador via supervisório. Pode ser feito também.
CLPs mais modernos possuem essa opção. As variáveis de saída são todos os dispositivos que são controlados por cada saída do CLP. Saída, né? Normalmente os CLPs, eles usam duas nomenclaturas, vamos dizer assim, né, na saída do CLP, né? Q de kit, eu acho que Q de kit, saída 1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q0.1, Q0.2, Q0.3, QA, QB, QC, QD. São formas que os diferentes fabricantes enumeram os seus pontos de saída do CLP. Alguns colocam a letra O de output. É comum também encontrar a letra O, né? O1, O2, O3, O0.1, O0.2. Então, são essas nomenclaturas que você vai pegar um CLP na mão e vai ver. Ó, aqui são as entradas, os Is. Aqui são as saídas, onde estão os Qs ou os Os. E as variáveis de saída são contatores, válvulas, lâmpadas, displays e muitas outras coisas. Tudo que está sendo ligado na saída é uma variável de saída. Eletroválvulas, ventiladores, todos os motores, inversores de frequência. Se você ligou na saída, ele é uma variável de saída. Como é que funciona o CLP? Você liga ele inicializa, né? Vai lá nas memórias de arquivos de programas e pega e entra lá e vê o roteiro lá, a rotina para inicialização. Assim que ele termina de inicializar, ele vai lá e faz a leitura lá na memória, né? Ele vai lá nos arquivos das memórias, vai ver os dados das variáveis de entrada e saída, ele dá uma lida rapidamente, questão de nanosegundos. Ele vai lá nos arquivos de dados e vê como é que está a questão de todas as entradas e saídas, né? Depois ele vai lá e vê se houve alguma atualização da última que ele tinha para a atual. Houve alguma atualização? Se alguma saída era 0, agora mudou 1, alguma entrada era 0 e mudou para 1, ele dá uma lida, ele vê lá o que tinha antes e compara com o que tem depois, e ainda compara com a programação do usuário. O que você quer fazer quando o programa está com essas memórias aqui, com esses dados? Aí, o programa tem que dar resposta. Com esses dados, eu quero acionar isso e aquilo. Quando eu aciono isso e aquilo, eu estou fazendo o quê? Eu estou movimentando o processo e eu estou atualizando as variáveis de saída. E quando eu atualizo as variáveis de saída, ele muda de novo as variáveis de entrada. Então, ele vai fazendo isso o tempo todo. Isso é chamado ciclo da CPU do CLP. Nota que esse é o ciclo. E o ciclo de varredura é o tempo que ele gasta para fazer um round aqui, né? Fazer uma atualização da variável de saída. Esse é o ciclo de varredura do CLP. Se você vê tranquilamente. Então, ó, colocando em miúdos, né? As instruções do programa contidas na memória são lidas uma após a outra, sequencialmente, do início ao fim, retornando ao ciclo, retornando ao início, ciclicamente. Então, ele fica fazendo varreduras o tempo todo, né? E quanto é que é o tempo de ciclo? É o tempo que ele gasta para fazer uma varredura. Os CLPs da geração 3, né? Ele consegue em 1 milissegundos fazer até 1000 instruções do programa. Veja a velocidade. E isso aqui varia muito de fabricante para fabricante. Muito rápido. E ele também possui um cão de guarda, né? O watchdog. É um temporizador que fica pré-gravado no sistema para que ele possa ser usado em caso de falhas, né? É um cão de guarda, um monitoramento. Quando a gente vai fazer um tipo de programa, que a gente tem que fazer as leituras, e o programa demora muito para trazer a resposta, esse Watchdog Timer, ele fica monitorando esse tempo. Ele assume um erro e manda uma mensagem de erro, ó, tempo máximo excedido, alguma coisa, porque ele não conseguiu processar, tá? Tudo bem até agora, pessoal?
Acredito que sim, né? Dá uma olhada aqui para ver se está tudo certo. Não é, então. Então, isso aqui é como se fosse um vigilante, né? Que ele está lá, olha. O processo pode. Eu posso esperar até 3 segundos a resposta de um sensor. Depois de 3 segundos não houver resposta, é porque teve algum erro, alguma falha. Ah, se tem alguma falha, então eu mando essa mensagem para o CLP. Estamos terminando nossa aula. Uma aula bem rápida, mas falando muita coisa importante. Não é o nosso foco aqui entender 100% aqui de como. Não é o nosso foco aqui, é a eletrônica em si. Mas mostrar para vocês como que é a interface de entrada e saída de um CLP. Existem vários modelos, né? Esse aqui é um comum, general, um geralzão, tá? Olha, se você tem um sinal de entrada alternado, por exemplo, 110, 220 volts CR, esse sinal tem que chegar aqui para a CPU, se for uma entrada digital, né? Esse aqui é um exemplo de uma entrada digital, tem que chegar para o sinal, para o CPU como 0 ou 1, na CPU do CLP. Você vai entrar com o sinal 110/220 e a CPU tem que entender 0 ou 1. Como é que ele faz isso? A fonte tem um VCCzinho aqui e ele imagina o seguinte, se chegar um sinal, por exemplo, se for de 5 volts, se chegar um sinal menor que 2 volts, é 0. Se for maior que 2 volts, eu entendo que essa entrada está me informando um sinal 1. Como que ele faz isso? Entrando com 110, 220 volts. Faz uma ponte retificadora. Aqui tem um LED, né? Eu imagino que esse LED aqui nesse desenho aqui é para indicar que a entrada foi acionada, tem um sinal de entrada, né? Aí ele acende a luzinha. O CLP tem muitas essas luzinhas para indicar. Não são todos, mas a grande maioria tem uma luzinha para indicar que a entrada está sendo acionada. Ou seja, conduziu aqui o diodo de forma correta, né? Ele acende. Aqui tem uma proteção, né? Um rebaixamento aqui também. Por quê? Um divisor de corrente. Porque esse equipamento aqui, ó, isso aqui é um fotodiodo, isso aqui é um optoacoplador, ou seja, é um equipamento eletrônico que não, um dispositivo eletrônico que é acoplado via luz, optoacoplador, ou seja, todo esse circuitozinho aqui, esse aqui para indicar que a luz está acesa, e é para calibrar aqui a corrente que vai passar pelo optodiodo, porque ele emita uma luz. Então, é claro, se o sinal for muito baixo aqui, ou tiver muito abaixo dos 110, 220 volts, não vai chegar uma corrente aqui, não vai conduzir esse diodo. Se ele não conduz, ele não emite a luz. Se ele não emite a luz, a CPU, vamos dizer assim, indica como 0. Se entrou um sinal, vai emitir uma luz, né? E essa luz vai, aqui é um optotransistor, né? Tudo aqui é um optoacoplador a transistor, vai conduzir uma corrente de base aqui no emissor, vai polarizar esse transistor aqui, e a tensão de VCC vai entrar aqui, ele vai indicar como 1, né? Vai entrar a mensagem como 1 no CLP. Observa que se você queimar a entrada 1, você queima isso aqui, ó. Pode queimar esses diodos aqui, se você ligar uma linguagem rápida, você pode queimar tudo isso aqui. E você, de repente, se você tem um conhecimento de eletrônica, você pode trocar esses diodos aqui, ó, esses elementos, vão estar lá presentes lá e recuperar a sua entrada. Ou trocar até mesmo o optoacoplador. É possível dar manutenção, tá? Isso aqui, de vez em quando, a gente não, né? Algumas pessoas queimam por colocar sinais errados. Tem que ler o datasheet do CLP para entender quais são as entradas. Tem CLP de todos os tipos de entradas. Tem que especificar aí direitinho. Eu não vou perder muito tempo, né? Aqui explica a entrada de 24 volts CC. Então, ele praticamente é idêntico. Só não tem a ponte aqui. Ponte retificadora.
né, para transformar o sinal em CC, mas ele tem aqui também um LEDzinho para indicar, tem um divisor de tensão de corrente aqui, ó, para dividir a corrente, na verdade, divisor de corrente, para que esse sinal, esse diodo só seja conduzido se passar uma corrente, a corrente direta do diodo, né? O diodo tem uma especificação de corrente, se passar uma corrente maior do que ela, ele queima, então esse circuito aqui é para fazer com que essa corrente seja, com a entrada de 24 volts, ela seja a corrente certa para emitir aqui. Aí se você enfia uma tensão maior aqui, o que você faz? Você acaba queimando tudo, porque até esse cara vai pro saco, porque você, quando fizer a divisão aqui, ó, se não der um curto-circuito logo, queimar logo tudo, quando a corrente vai passar muito alta aqui, vai queimar ele. Queimou ele, não queima a CPU, porque tem a questão do isolamento aqui, né? Outras entradas, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, mas tem outras entradas que ao invés de usar o optoacoplador, ele pode usar indução magnética, né? Induz uma bobina, induz uma tensão, aí uma outra bobina, né, igual um transformador, também tem esse tipo de construção, que ele faz o quê? A bobina, quando tem uma determinada corrente, mesma coisa desse. Só que ao invés de acionar um transistor aqui, né, um diodo, ele vai induzir uma corrente no secundário do transformador, que vai ser o suficiente para entender que é 0 ou 1. Não for um nível muito baixo, ele vai dizer que é 0. Perfeitamente também. É uma forma de se construir a interface de entrada também. Né? Agora, se for sinal CC, a gente vai saber que não tem muita condição de se fazer essa questão da indução, né? A corrente tem que ser alternada. A não ser que tenha um circuito aqui, conversor, dentro da entrada. Então, mais usual mesmo são esses. A entrada pode ser analógica, né, pessoal? Também. Aí, o que tem que entrar na CPU não é se é 0 ou 1, né? Certo? Vai ter que entrar o valor da leitura do sensor que foi colocado na entrada analógica. Então, esse é um circuito, né? Tem um comparador aqui e tem um conversor. Olha, se esse sensor é de 0 a 10 volts, o comum, né? Muito utilizado é um sensor que varia de 0 a 10 volts, a CPU tem que saber aqui qual é o valor que o sensor está lendo. Nesse caso aqui, ó, se você pode observar, tem 8 linhas aqui, que é 1 byte. É um byte que está sendo armazenado na entrada desse sensor. Então, ele é um sensor que pode escrever até 1 byte. Se a tensão for 4 volts, né, e aqui é o bit menos significativo, 4 em binário é 0, 0, é os 3 últimos em 1, não é isso? 0, 0, 0 é o número 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, o 2, 0, 1, 1, o 3, 1, 0, 0 é o 4. Então, se a tensão estiver dando 4 volts, esse circuito aqui tem que fazer com que chegue aqui 0, 0, 0, 1, 0, 0. E aí o CPU vai entender que é 4 volts. Quanto mais bitzinhos ele tiver aqui, né, mais bytes, mais a entrada tem, vamos dizer assim, precisão. Ele vai poder pegar as casas decimais, né, na hora da conversão. Perfeitamente. Os mais precisos têm isso também. Né? E você pode fazer uma lógica na CPU. Olha, quando a tensão de entrada estiver entre 0 e 3 volts, aciona isso. Quando tiver entre 3 e 4, aciona isso. Entre 4 e 5, aciona aquilo. Entre 5 e 6, espera 10 segundos e retorna o processo. Você pode fazer a lógica que você quiser. Então, as entradas analógicas, normalmente eles chamam de IA, Input Analog. Analog Input. Você tem que ler o datasheet para saber, né? Normalmente o CLP tem entradas digitais, alguns outros têm entradas digitais e analógicas. Algumas entradas, elas podem ser tanto analógica quanto digital, mistas, que eles chamam. E quanto mais entrada analógica tem, mais caro ele fica. E tem alguns modelos que não têm entrada analógica, mas ele tem expansor próprio para
adquirir essas entradas analógicas. Então, você engata lá nele, né, mais um módulo, e ele agora passou a ter entradas analógicas ou saídas analógicas. O que vai muito nessas entradas analógicas? Sensores de pressão nanométrica, né, para falar qual é a pressão que tem, de pressão mecânica, eu não conheço muito, mas existe. Geradores para medição, rotação de eixos, também é usado para falar temperatura e umidade. Exemplos de que são sensores que são usados, né? Até mesmo um potenciômetro, se você colocar aqui um potenciômetro é um sensor analógico de, vamos dizer assim, que varia a resistência. Se varia a resistência, varia a corrente, varia a tensão. Então, eles são colocados também aqui, né? Na entrada também, né? São, vamos dizer assim, sensores de resistivos, né? Você varia manualmente ou mecanicamente também, e ele varia o sinal. Pessoal, normalmente, todo CLP tem um datasheet. Tem um datasheet, ele vai dizer, e você tem que ler isso na hora de especificar. Qual é o tipo de sinal de entrada que você tem que colocar aqui? Aí você tem que identificar qual é o sensor que tem essa mesma variação e comprar ele, certo? Os mais usados são sensores de tensão de 0 a 10 volts. Então, eles estão no mercado para você comprar também, e você tem que ligar ele aqui. Tem sensores de corrente também, de 0 a 4 miliamperes, de 2 miliamperes a 4 miliamperes, também são colocados aqui. Com a mesma variação. Vamos supor, se a tensão está 0, o número aqui está tudo 0. Se a tensão está 10 volts, se ele for uma tensão de 10 volts, aqui está tudo 1, ó, por exemplo. Vai variando os bitzinhos aqui também. De 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, dá 10 a 1. Eu nem vou fazer as contas aqui para não passar vergonha. Mas não dá para fazer de cabeça. Só se eu já tivesse feito antes. Então, ele varia aqui, ó. Olha o tanto de possibilidade que ele tem em um bit aqui variar essa tensão. Se for de 0 a 10 volts. Se for de 2 a 4 miliamperes, também. 2 miliamperes seria 0,0000. 4 miliamperes seria um valor entre eles, estaria aqui também, ó, binário, e a CPU leria e converteria também lá. A CPU converte esses dados também. A gente falou lá, realiza os cálculos, faz tudo. Interface de saída agora, tá? A parte dos outputs, os Qs, o O, né? Então, a CPU está do lado aqui, né? Do lado, vamos dizer aqui, do lado esquerdo. E aqui está o elemento que você quer ligar. Na CPU, é muito comum encontrar essa por indução, né? Uma luzinha indicando que a saída está ativada, por exemplo, né? Certo? E ele vai enviar um sinal aqui, esse sinal ele vai, esse sinal de corrente ele vai. Esse sinal de corrente também, pessoal, o CLP diz qual que é o valor dessa corrente. Perfeito? Então, se eu colocar uma carga aqui, ó, presta bem atenção. Se eu ligar um motor aqui direto, e o motor puxa uma corrente de 10 amperes, o CLP diz lá no datasheet que a corrente máxima que ele manda na saída é 2 amperes. Então, você vai queimar ele. Perfeito? É 2 amperes. Você vai ligar uma coisa que puxa 4, vai dar erro. Não está certo. Como é que ele vai fazer aqui nesse caso? Nesse caso, ele vai mandar uma corrente aqui, né? Um sinal tal qual, ele vai, como, vamos dizer assim, ele vai fechar mecanicamente aqui, vamos dizer assim, eletricamente, mas ele vai fazer o seguinte, ele vai fechar esse contato aqui, ó. Perfeito? Isso aqui é como se fosse um êmbolo, então ele vai, imagina que tivesse aqui embaixo, que ele vai subir e descer aqui, ó. Né? Então ele vai fazer isso. Ele vai fechar essa chave. Aí se você quer ligar esse cara aqui em 220 volts, você coloca 220 volts aqui, 220 volts está aberto aqui, aí a corrente vem aqui, ó, e pá, liga, fecha o contactor aqui, ó. Fecha o sinal. O sinal que está aqui, ele passa e vem
para a saída e liga o equipamento. Nunca se deve ligar um equipamento que tenha uma corrente maior do que essa aqui, porque tem um acoplamento aqui feito aqui. Outra coisa, quando a corrente do equipamento é muito grande, você usa contatores, né? Contactores, né, a palavra. Aí você liga só a bobina do contactor e o contactor liga direto lá o motor, a bomba, o que quer que seja. Então, a CPU, mesmo ele tendo uma correntezinha de saída de 2 amperes, ele pode ligar, né? Ele pode ligar um motor de 100 amperes, 1000 amperes. Por quê? Porque ele não vai ligar o motor direto. A corrente não vai passar por ele. A corrente vai vir, ele vai ligar apenas a contactora. A contactora que vai fazer a parte de força e vai ligar o motor. Então, ele pode ligar tudo. Tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas ligações também. Tá? Esse aqui é uma outra forma, né, mais eletrônica aqui, né? Da mesma forma que esse, o circuito é muito parecido, só que ao invés de ser por indução aqui, ó, ele também é um fototransistor, né? Mas a questão aqui agora é que vai, quando a CPU mandar, ele vai então conduzir esse optoacoplador, que vai gerar uma corrente na base dele aqui, que vai acionar o circuito aqui, e no final das contas vai fechar uma chave ou abrir uma chave, né? Fechar ou abrir uma chave, e a tensão que vem aqui vai estar aqui também. Tem uns elementos de proteção aqui, como o diodo Zener. Então, você coloca uma tensão aqui, está aberto, não tem condução, conduz aqui, passa uma corrente aqui e tal, e aí a tensão daqui ela vai passar, possivelmente, e vai ligar a saída por aqui. Da mesma forma, tem interface de saída analógica, muito usado para válvulas proporcionais, motores, corrente contínua, servomotores, inversor de frequência, posicionadores rotativos. E, claro, uma bomba, por exemplo, proporcional, uma válvula proporcional, dependendo da tensão que chega na saída aqui, vai aumentar ou diminuir a vazão, aumentar ou diminuir a pressão, certo? Vai bombear mais ou vai bombear menos. Então, é uma entrada analógica. E ele tem um conversor, CPU, né? Agora aqui já vai pegar os bits, nesse caso aqui é 1 byte, né? 8 bits, e vai converter ele, tem um comparador, já tem umas fontes internas dentro do CLP, com esses sinais, e vai variar a saída de acordo com esses bits, vai variando aqui, ó. Certo? Variou lá a entrada analógica lá no programa lá, ele vai variar os bitzinhos aqui, vai fazer a leitura aqui, e vai jogar aqui, de 0 a 10 volts, 10 volts, hora 6 volts, hora 5 volts, hora 4 volts, e essa vai ter que ter uma proporcional, um equipamento ligado na saída aqui, que tem essa finalidade, né? Por quê? Porque agora não vai ser só ligado ou desligado, vai ser ligado com um certo valor, com uma certa corrente, com uma certa tensão, e essa tensão proporcional você vai fazer o controle, né, das malhas e tudo mais. Pessoal, essa foi a nossa aula.